Há quase 7 anos, em 2017, eu e meu amigo Derek lançamos uma teoria sobre qual seria a fruta de Lafite. E agora, por incrível que pareça, em 2024, a ideia que levantamos naquele vídeo em que, pelo amor de Deus, a gente era meio judiado, olha a cara desses rapazes, vem ganhando forças e sendo muito debatida por toda a comunidade de One Piece. Muito legal ver como teorias do passado, podem se tornar realidade e ainda são motivos de debate. Naquela época chegamos numa ideia que parece casar muito bem com o que de fato Eiichiro Oda vai nos apresentar. A última Akuma no Mi do bando do Barba Negra, que na verdade foi a primeira a ser mostrada, tem potencial para ser a mais forte de todas. Outra Hito Hito no Mi lendária. Será que é por isso que Oda vem escondendo ela até então? Vem comigo nesse vídeo descobrir qual será a fruta do Lafite, quais são as influências históricas por trás do personagem, seu papel e futuro no mangá e, claro, quem será o Mugiwara, o único dentre todos capaz de vencê-lo. Eu sou o Lipe e essa é a teoria da fruta do Lafite versão 2.0, tá? Muito mais aprofundada, com muito mais referências e diversos acréscimos sobre a importância do personagem em One Piece. Então se você tá curioso como eu, tá? Pra saber mais desse homem, deixa aquele like, se inscreve no canal e vem comigo para esse vídeo. Para começar o vídeo, imagina que você é o capitão de um gigantesco navio, navegando ao lado de seus amigos, superando ondas ameaçadoras em uma viagem perigosa, enquanto Binkes no Sake ecoa por todos os lados. Você vê a vasta extensão do oceano à sua frente e ele o chama. O mar te chama para mais perto. Você fica curioso, se aproxima da murada do navio, se inclinando para ouvir esse chamado. Ao fundo, você escuta a melodia mais doce que sua mente poderia imaginar. Um sussurro que mais parece um aconchego. O mar, mais uma vez, canta em seus ouvidos. Uma música que te convida a pular. Seus sentidos não funcionam mais. A razão sumiu. Sem que você perceba, sua alma subiu ao céu e seu corpo desceu ao mar. Você foi hipnotizado pela canção da sirena. Essa canção, entoada por uma criatura muito tortuosa, foi criada como uma isca para atrair marinheiros e devorá-los. As lendas dizem que há milhares de ossos espalhados pelas costas das ilhas do Mar Ocidental, onde antigamente acreditava-se que viviam as sirenas, cujas vozes eram capazes de levar navios inteiros à destruição. Beleza, mas o que é uma sirena? Essas criaturas mágicas têm sua origem na mitologia grega e também na russa, e estão fortemente relacionadas ao folclore dos navegadores. Elas são comumente descritas em diversos textos antigos como seres alados com o rosto de um humano. Além disso, seu principal poder está relacionado a essa capacidade hipnótica devastadora, criada para devorar marinheiros que passam. Um dos épicos mais conhecidos em que as sirenas estão presentes é a grandíssima A Odisseia de Homero. Nessa história, a tripulação de Odisseu navega pela Ilha Florida das Sirenas. Para passar por lá, ele precisa enfiar cera nos ouvidos de sua tripulação para impedir que eles escutem esse canto. Mas o que exatamente essa melodia e essa criatura têm de conexões com o quinto capitão titânico, Lafite? Para começar, essa música permite que as sirenas hipnotizem um grande número de pessoas ao mesmo tempo, que ficam fascinadas por sua bela voz e charme mortal. Essas criaturas também são conhecidas por serem implacáveis e malignas. Além disso, são retratadas em várias mitologias, possuindo grandes asas e o rosto de um humano assustador. Lafite, o xerife demônio, não apenas possui grandes asas e um rosto assustador, como também é conhecido por hipnotizar um grupo inteiro de pessoas de só uma vez. E sobre ser implacável e maligno, é claro que isso já é de se esperar de algum tripulante do Barba Negra. Mas Lafite foi confirmadamente dito como alguém excessivamente violento e desnecessariamente cruel com as pessoas que ele próprio deveria proteger, assim conseguindo sua alcunha de xerife demônio. Essas três relações entre o mito das sirenas e Lafite nos fazem chegar na seguinte conclusão: a fruta do quinto capitão titânico. Vamos deixar o Lipe de 7 anos atrás falar. Essa foi a nossa teoria sobre a possibilidade de Lafite ter a Akuma no Mi da sirena e também sua função no bando do Barba Negra. Se você gostou, não esquece de deixar aquele like e também se inscrever no canal se não é inscrito. Bom, não ficou tão encaixado assim, né? Então deixa comigo. A identidade secreta da fruta de Lafite é a Zoan mítica Hito Hito no Mi modelo Sirena ou Tori Tori no Mi modelo Sirena.
Como se trata de uma criatura metade humano e metade pássaro, qualquer uma das duas opções aí, né, é viável, ou ser a fruta do humano, Hito Hito no Mi, ou ser a fruta do pássaro, Tori Tori no Mi. O interessante é que é raro a gente ver a combinação de asas e hipnotismo na mitologia e não está relacionado com sirenas ou sereias. E portanto, essas parecem evidências importantes para chegar na descoberta dessa fruta. Mas quais poderes, além do já comentado aqui, essa fruta seria capaz de conceber? Antes da gente chegar nesse ponto, tá? A gente precisa ver como a inspiração para a criação de Laphté fortalece bastante a ideia dele possuir essa Akuma no Mi que a gente acabou de mencionar. Vamos voltar para o cenário hipotético do início do vídeo. Digamos que você ficou encantado com o canto da sirena, se jogou no mar e está cada vez mais perto de sua morte inevitável. Só que você abriu os olhos e não ouve mais o doce chamado da morte, mas sim o grito de gaivotas no oceano e o som das ondas quebrando na areia. Mais ao fundo, o leve toque de um sino, o barulho de barcos nas docas e do comércio no cais. Você não está na costa das sirenas, mas sim às margens da Baía de Barataria, casa do lendário corsário Jean Laphté, a principal inspiração para a criação do personagem de One Piece no que diz respeito a histórico. Não ao seu design, né, que cara, é o David Bowie aí, né, mano, no álbum Diamond Dog, cuspido e escarrado. Mas o foco aqui é Jean Laphté, um homem que foi extremamente famoso pelos crimes contra pessoas civilizadas. Ele supostamente capturou 100 navios de todas as nações do mundo e matou absolutamente todos os tripulantes. Gente boa demais, mas vamos ver como ele é ainda mais gente fina. Dentre os seus terríveis feitos, nos é informado que ele frequentemente capturava navios negreiros para revender os escravos, e sua tripulação adorava praticar atrocidades indescritíveis contra tribos mexicanas. Esses são só alguns dos exemplos dos seus, abre aspas, 1000 crimes. Tudo isso poderia servir perfeitamente de inspiração para um pirata de Marshall the Tit, né? O capitão titânico Laphté compartilha a mesma conotação de seu homólogo da vida real, impetuoso e movido por planos grandiosos, coniventes e perversos. O pirata de One Piece foi exilado do East Blue devido à sua extrema brutalidade e abuso do poder como um policial xerife. Inclusive, outro detalhe muito interessante sobre Jean Laphté é que ele possuía uma espada com um pássaro em seu cabo. Será que foi daí que Oda tirou inspiração para colocar o personagem com uma fruta metade humano e metade pássaro? E agora, indo para o final da teoria, onde a gente vai entender o destino e inimigo final de Laphté na história, a gente precisa se aprofundar no que poderiam ser os seus poderes. O que eu acho muito legal dessa Akuma no Mi, né, é que seria uma Zoan que não é focada na força física, mas sim em recursos e habilidades específicas que essa fruta lhe concede. Ele tem a capacidade de hipnotizar pessoas, o que certamente é um poder muito forte se usado em determinadas ocasiões. Além disso, se levarmos em consideração o poder das sirenas relacionado à voz, né, a gente começa a imaginar que ele poderia fazer um ataque ali supersônico, a lá o Voguin, né, de Hunter x Hunter, ou talvez o exemplo mais comum aí, né, um Zubat do Pokémon e por aí vai. Então, a capacidade vocal dele pode ter diversas técnicas ali, né, para usar como ataque. Inclusive, olha que legal, no vídeo de 2017 eu mencionei isso aí. Um ultrassom, ele pode até conseguir ser um radar também, para conseguir enxergar as coisas, entender a localização. E nessa época a gente ainda nem sabia que ele era o navegador dos piratas do Barba Negra. E pensar nessa possibilidade dele usar sua fruta como uma forma de radar, né, criando uma espécie de geolocalização mais aprimorada e tudo, com certeza absoluta seria um acréscimo muito positivo para o navegador do bando de Yonkou. Parabéns, Lipe do passado, muito legal, e vamos ver o resumo do Derek aí, né, pra gente partir de fato pro fechamento desse vídeo e mostrar por fim qual vai ser o papel de Laphté no futuro do mangá e o seu grandíssimo e maravilhoso inimigo final. Então, Derek, diga aí o que a gente viu até agora, meu querido. E aí, vamos fazer um resuminho aqui. O Laphté tem uma inspiração na mitologia grega, nas sirenas, que eram meio pássaro, meio mulher, no caso ele é meio homem, pelo que parece, pelo menos. Apesar de ter aspectos femininos. Exatamente. Né? Tem aspectos femininos. Outra coisa, as sirenas encantavam os marinheiros, hipnotizavam eles, talvez possamos dizer. E o Laphté também hipnotiza eles. O Laphté é inspirado em um pirata da vida real que tinha como traço marcante o cabo da sua espada ter um pássaro. Ele também tem características de uma ave com as suas asas. E, para finalizar,
algo envolvendo a voz dele pode ser equacionado. E para fechar, vamos lá. A gente não consegue confirmar quais são os planos atuais do Laphté e nem mesmo onde ele tá agora, mas seu papel no final de One Piece e o último inimigo na obra parecem certeiros. Afinal, os poderes da sirena indicam isso com uma força extremamente poderosa. Para chegarmos à conclusão, precisamos viajar no passado para a Grécia Antiga, mais especificamente para o poema épico de As Argonáuticas. Lá temos a história do lendário navio de Jasão, que navegou pela mesma ilha de Odisseu, a Ilha Florida das Sirenas. Lá, o mesmíssimo cenário ocorreu com ele. O canto das sirenas ecoou por seus ouvidos e o convidou para as águas. O doce lamento ressoou em seu navio como perfume. No entanto, Jasão conseguiu escapar devido à sua sagacidade brilhante. Sabendo dos terríveis inimigos que poderia encontrar pelo caminho, Jasão contratou o melhor músico de todo o país para se juntar à sua perigosa jornada, ou seja, ele chamou o músico do bando, o lendário bardo Orfeu. Esse músico fantástico pegou sua lira e produziu um som tão nítido e lindo que o canto das sirenas foi se dissipando no ar como nuvem, sumindo sem conseguir conquistar a atenção de ninguém. A música de Orfeu era tão linda e poderosa que o canto amaldiçoado das sirenas não teve chance. A tripulação de Jasão navegou sem perder um único homem, e essa passagem já deixa muito claro quem vai ser o inimigo final de Laphté em One Piece, né? O maior bardo de todos os tempos, o melhor músico que já pisou nessas terras, o astro do pop mais conhecido mundialmente como Soul King, o grande oficial do bando do Yonkou Chapéu de Palha, Brook. E essa batalha parece predestinada desde os tempos mais primórdios de cada um dos dois personagens. Se a gente for notar, a inspiração de design do Brook e do Laphté parecem seguir uma temática comum: música. Um provavelmente inspirado em Jimi Hendrix e o outro em David Bowie. Inclusive, ambos carregam uma bengala e uma cartola, trazendo semelhanças curiosas para os dois personagens que trazem um tom um tanto quanto meio que ali um músico austríaco, né? Enfim, os dois são do West Blue e devido às vestimentas semelhantes, né, é possível que estejamos falando exatamente do mesmo lugar. Não seria curioso se o reino que o Brook era um líder de esquadrão de batalha fosse exatamente o mesmo lugar onde Laphté tem sua origem? É claro que o Brook já estava no Florian Triangle perdido quando o Capitão Titânico nasceu, mas mesmo assim, seria interessante ver essa ligação entre os dois, que poderia até ser conectada através de um personagem. Talvez o rei daquele reino, ou o príncipe na época do Brook, tenha virado rei na época do Laphté e eles tenham ali alguma relação, talvez o comandante do esquadrão de batalha, enfim. E falando em batalha, por mais que a fruta do Laphté se prove muito superior à de Brook em diversos aspectos, seriam suas próprias qualidades musicais ali, né, que trariam a vitória do nosso músico favorito. Através de sua capacidade com instrumentos, Brook poderia combater o canto amaldiçoado da sirena, tal como o Orfeu fez, consagrando-o assim verdadeiro e único vencedor desse combate. Não seria legal se, assim como a Perona era invencível contra os Chapéus de Palha menos contra o Usopp, o Laphté tem um recurso que possa abalar todos os Mugiwaras, menos o Brook, sendo ele o único capaz de vencer esse Capitão Titânico? Eu sei que no nível atual isso é um pouco mais difícil do que lá em Thriller Bark e pré-time skip, até porque agora a gente sabe que o Haki pode anular efeito de frutas, mas seria muito interessante ver o Brook se consagrando vencedor de um confronto graças às suas habilidades musicais, principalmente se fosse sua última batalha em One Piece contra alguém do seu país de origem e que poderia trazer um espaço legal, né, para a infância e backstory do personagem, a gente se aprofundar ainda mais no Brook. Eu gosto muito da ideia e gosto muito quando o combate se resume a uma questão mais estratégica do que puramente força, né? Tenha uma ideia ali, quando a luta tem uma resolução através de uma jogada inteligente de algum dos envolvidos, e eu sinto que com tudo mencionado nesse vídeo, esse pode ser exatamente o cenário que está se construindo para o inimigo final de Brook em One Piece. É um prazer inenarrável estar trazendo uma releitura, né, uma renovada de uma teoria de 7 anos atrás aqui do canal, que a gente trouxe já com muito esmero, muito carinho, e eu trago novamente com o mesmo sentimento, tá bom? Eu vi uma thread também no Twitter que casou perfeitamente com essa teoria, e eu decidi seguir na pegada dela. O primeiro link da descrição é ela para você ficar bem ligado, tá? Eu acho que ficou muito legal, a pegada do cara foi muito inteligente, eu decidi trazer para esse vídeo, beleza? Então é isso, gente. Aquele like, não esquece, tá? Sempre muito importante. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E é isso, pô. Tamo junto demais, One Piece tá insano. E vamos ver se realmente a fruta do Laphté
é a fruta da sirena. Beleza? É isso, e a gente se vê sem sombra de dúvidas. Você já sabe, meu rei, no próximo vídeo. É isso, galera. Valeu!